Olá para você que já está aí à espera da palavra de Deus, ansioso para ver o que Deus tem para nós nesse dia. O meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e peço a Deus que essa palavra possa falar poderosamente com você, que você seja edificado e que essa palavra também faça mudança na sua vida. Quem está falando é a Laíde Sander da Silva. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. A palavra que eu quero ler hoje, que Deus colocou no meu coração, encontra-se no livro de Êxodo, o capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 20 e depois vamos ler alguns versículos no capítulo 14. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, o partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, e numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Depois nós vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 14. Mas essa passagem aqui é a passagem do povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito. Depois de 400 anos de escravidão, eles não suportando mais o sofrimento, eles clamaram a Deus, e Deus então se levantou do seu trono, estendeu a sua mão e socorreu o seu povo, enviando então Moisés para ser o libertador. E nós então vimos aqui essa história que o povo então foi liberto do Egito e eles partiram então e entraram no deserto. E eu imagino que aquele povo ia feliz, cantando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, se lembrando das suas maravilhas, lembrando de que Deus tinha ouvido as suas orações. Eles deveriam ir a uma festa tremenda. Só que, de repente, o Senhor então fala para Moisés, que nós vamos ler aqui no capítulo 14, o versículo 1, alguns versículos. Olha só o que o Senhor diz para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem defronte de Piairote em Migdol, e o mar diante de Baal-Zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então quer dizer que o povo ia todo feliz, né? Eles iam, né? Deus ia iluminando eles, Deus ia de dia, ia de noite, eles todos felizes. De repente, eu não sei se você prestou atenção, mas Deus diz assim para Moisés: Fala aos filhos de Israel que voltem. Não é mais para ir para esse caminho. Vou arrumar outro caminho para vocês. Então vocês devem de voltar e se acampar de frente de Piairote, em Migdol e o mar, e diante de Baal-Zephon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. Então olha só, né? Que coisa mais estranha, né? Eles indo por um caminho e Deus pede para que eles voltem. Parece assim que Deus queria colocar eles numa emboscada. Mas na realidade o que Deus queria fazer era mostrar a sua glória. Era mostrar o seu poder para o povo ver como ele era poderoso. Então ele fez essa emboscada, mandou que o povo fosse para aquele lugar onde estava rodeado de montanha, na frente o Mar Vermelho, atrás o deserto. E fala aqui no versículo 9, diz assim: Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Será por não haver sepulcro no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste desta forma, fazendo-nos sair do Egito? Então nós vimos que o povo de Israel, ele ia todo feliz, todo contente,
Mas quando eles estavam diante daquele mar, diante das montanhas, e atrás do exército de Faraó, eles ficaram com medo. Eles se esqueceram da bondade de Deus, eles se esqueceram do poder de Deus, eles se esqueceram de tudo que Deus tinha feito. E eles ficaram com medo e já começaram a cobrar de Moisés. Mas Moisés, que era um homem experiente, Moisés que tinha vivido grandes coisas com Deus, e estava firmado na rocha que é Deus, veja o que Moisés respondeu para eles no versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vereis, nunca mais vocês vão ver. O Senhor pelejará por vós e vos acalmareis. Olha só, né, a resposta que Moisés deu para aquele povo todo indignado contra Moisés, e Moisés com toda a sua mansidão, dizendo para o povo que não era para o povo temer, e não era para o povo ficar desesperado, porque Deus ia dar o livramento. E no versículo 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levante o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-os, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então olha só, o Faraó vindo atrás, na frente o mar, e Deus dizendo para o povo marchar. E o povo, sem entender nada, ficava apavorado, né? Mas Deus então disse para Moisés que levantasse o bordão que ele tinha na mão, que com aquilo Deus ia fazer com que o mar se abrisse. Então, se Deus não tivesse feito aquele povo voltar, eles não teriam visto a glória de Deus da maneira que viram. Eles não iam ver o mar se abrir, eles não iam passar pelo meio do mar seco, e vendo depois o exército de Faraó atrás deles perecendo. Porque no versículo 24 diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhe as rodas do carro e fez-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olha só que coisa maravilhosa, o próprio inimigo dizendo que eles teriam que fugir, porque eles estavam reconhecendo, eles estavam vendo que era o próprio Deus que estava fazendo aquela emboscada. Então, muitas das vezes, nós nos deparamos com esse mar vermelho. Faz uns 3 meses atrás, que eu me deparei com esse mar vermelho. Eu me deparei no deserto, eu me deparei com as montanhas, e eu me deparei com o Faraó vindo atrás de mim. Um belo dia, o meu filho amanheceu doente. Num dia estava bom, no outro dia amanheceu doente. E ele foi piorando, foi internado, e ele foi então internado com uma infecção generalizada. E eu me vi diante desse mar vermelho. Aquilo que nunca tinha acontecido, aconteceu. Eu que estava tão feliz uma semana antes, na outra semana estava apavorada, chorando, preocupada, porque o meu filho estava naquela situação. O meu filho ficou internado 81 dias no hospital com aquela infecção. Mas quando foi um dia, eu orando e lutando para confiar em Deus, eu tive uma experiência. A experiência que esse povo de Israel teve, a passagem do Mar Vermelho. Deus me transportou. Parece assim que eu fui lá para aquele dia. Eu escutava os tropéus do povo, aquele andar, aquele barulhão daquele povo andando, os relinchos dos cavalos. E no fundo, uma voz que dizia assim: ei, marchem, entrem no mar, vamos, entrem no mar. E eu tive aquela experiência assim, e eu tranquilizei o meu coração. Eu disse: Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. E um dia eu conversando com a minha nora então contou de uma pequena melhora que o meu filho teve. Eu falei para ela, eu estava lá no meio da rua, na frente do prédio onde ela mora. Eu levantei a minha mão para o céu e disse para ela: vamos em frente.
e vamos atravessar esse mar, porque Deus é conosco. E ali nós podemos ver a glória de Deus. A gente pôde ver, principalmente eu, a glória de Deus sendo manifestada. O meu filho foi melhorando, e melhorou, e os médicos acertaram os remédios, e ele ficou esses 81 dias internado, mas depois teve alta, hoje está recuperado, está curado, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Mas se eu não tivesse passado por essa experiência, por essa luta, eu não teria visto a glória do Senhor. Eu não teria vivido o que o povo de Israel viveu quando estava naquele deserto. E muitas das vezes nós temos que passar por dificuldade, nós temos que passar por tribulação, para que Deus se manifeste, para que nós vimos a glória de Deus, assim como eles viram no passado. Às vezes nós pensamos assim, mas foi só no passado que eles viram. Não, no presente, Deus também se faz presente. E eu pude ver essa glória de Deus, eu pude sentir essa glória de Deus, eu pude ver Moisés mandando que o povo entrasse no mar, e no mesmo instante eu via que era o anjo do Senhor dizendo para mim, não desanima, não tenha medo, marche em frente, vai em frente, continua crendo, porque eu serei contigo e esse mar vai se abrir. E graças a Deus, como eu disse, o meu filho foi curado e hoje está bem, graças a Deus, no nome santo de Jesus. Então, se você está diante do Mar Vermelho, não tenha medo, Deus não te abandonou, porque Deus não nos abandona. Aquele que clama, Deus não abandona. E se você clamar, e se você crer, acima de tudo, você tem que crer na palavra do Senhor. Por isso que eu sempre digo, é importante nós estudarmos a Bíblia. Porque é estudando a Bíblia que nós vamos ver essas histórias maravilhosas. Como diz aqui, né, no versículo 24. E na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios. E alvoroçou o acampamento dos egípcios. E emperrou-lhe as rodas dos carros. E fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então Deus se levanta ao nosso favor e nos abençoa e nos dá vitória. Então, se você está passando por esse momento, que você acha que está diante do Mar Vermelho, cercado por montanha, e atrás de você está vindo o faraó, descanse. Descanse e olhe para cima, porque é de cima que vai vir a redenção. É de cima que vai vir o socorro, como diz o Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu filho, ele foi ficando doente. Um dia eles davam 2, 3 notícias ruins, uma só boa. Mas Jesus entrou com providência e deu a vitória. E hoje o meu filho está aí para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Então eu digo para você, não temas e não tenha medo, porque o Senhor há de abrir esse mar vermelho para você passar, em nome de Jesus. E essa é a palavra que eu deixo para você, e eu quero orar nesse momento com você. Meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela experiência, Senhor, que eu passei. Eu vivi, Senhor, a experiência que o povo de Israel viveu, Senhor. Eu vi aquele mar vermelho se abrir, Senhor, assim como o povo de Israel viu o mar vermelho se abrir. Eu pude ver a tua glória, assim como o povo de Israel viu a tua glória. E essa pessoa, Senhor, que nesse dia, Senhor, está ouvindo, Senhor, que tu possa, Senhor, abrir os olhos deles, que tu possa abrir a mente deles, o coração, Pai, para que eles possam ver a tua glória e saber que tu é com eles e que tu és um Deus que não abandona e que tu és um Deus que socorre. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.